Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou professora Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo os assuntos pertinentes à nossa disciplina, tá? Como eu venho sempre dizendo, inicialmente a gente está só, retomando aí alguns assuntos principais do ano passado. E hoje, dentro dessa perspectiva da história do Brasil, que a gente está vendo, a gente vai falar um pouco sobre os reflexos da escravidão na sociedade brasileira contemporânea, A gente já viu, então, o mercantilismo, o Brasil colônia, como essa mão escrava, mão de obra escrava foi implementada na economia brasileira. Então, a gente vai ver agora um pouco o reflexo, porque claro que isso vai repercutir na nossa sociedade. A gente tem aqui uma foto, de um lugar, um território espacial de habitação de alguns brasileiros, que são aí as favelas, E aí, se a gente parar para pensar, a gente nem precisa parar para pensar, A gente só olha e a gente vai ver que a maior parte da população que habita esse espaço, são de pessoas negras, Porque depois da escravidão, elas ficaram sem ter para onde ir, A gente sempre fala que houve uma abolição, mas uma abolição, assim, sem nenhuma reparação do Estado, elas foram literalmente, assim, jogadas na rua, onde é que eu tô, Então, elas foram para casarões, mas aí a partir de projetos de higienização, de casarões antigos no Rio de Janeiro, a galera se viu para onde a gente vai, Acabaram, então, indo para esses morros, Que eram morros aí que as pessoas não iam, Era difícil o acesso, ninguém queria morar, e foi o único lugar onde essas pessoas, elas acharam para formar e se estabelecer, Por isso que a gente tem o desenvolvimento das favelas, e as favelas aí no Brasil ainda é uma questão social muito crítica, Então aí, pessoal, o que que a gente tem, A gente tem a escravidão no Brasil como uma instituição, de fato, que vai aí desde o século XVI, até o final do século XIX, essa instituição onde pessoas são vendidas como mercadorias, A gente tem homens e mulheres que são trazidos da África, que a gente sempre fala aqui, eles não vieram da África, eles foram trazidos, Eu vou para onde eu quero, Agora, levar da força, eu vou para onde as pessoas usam a violência para me levar, Então, a gente fala trazidos da África, tá? Questão também de que as ciências humanas, vem utilizando muito o termo homens escravizados. A gente não usa mais assim, o escravo, O escravo no Brasil colônia, a gente fala o homem escravizado, porque ele foi escravizado, ele sofreu esse processo de escravização, E a gente tem um número aí de 4,8 milhões, de africanos que foram, então, trazidos para o Brasil, Muita gente. E a partir daí a gente tem o que chama também de diáspora africana, Que é o processo onde algumas pessoas estão tiradas da sua nacionalidade, da sua terra, E são aí espalhadas pelo mundo, como aconteceu com os africanos, E a partir daí eles levam com eles questões culturais que são pertinentes, Então a gente tem aí essa diáspora, espalhar de pessoas, assim, tanto na Europa, como no Novo Mundo, que a gente chama aí o continente americano, tá? E aí, pessoal, para falar de África, a gente tem no Brasil, pessoal, como eu sempre falo, principalmente no estado da Bahia, a maior população negra fora da África, É um número bem significativo. E a segunda maior população do planeta negra, com exceção aí da Nigéria, A Nigéria faz parte do continente africano, Mas o Brasil não, Mas então a gente tem aí essa ligação, Por conta desse passado escravista, tá? Dentro do Brasil colônia, Então, assim, é bem significativo a presença dessa população no Brasil, Tanto que a maior parte da população brasileira são de pessoas negras, tá, pessoal? A gente vai ter as leis abolicionistas, esse processo, até que essas pessoas sejam libertas. A gente vai ter primeiramente a Lei Feijó, que ela vai começar proibindo, então, a importação de homens escravizados. A gente vai ter, então, a Lei Eusébio de Queiroz, que ela vai estabelecer medidas para a repressão do tráfico, de africanos no Império. Sua promulgação, na verdade, é relacionada, sobretudo, àquela velha expressão, é uma lei para inglês ver, para ver que o Brasil estava trabalhando aí a favor da abolição, mas, na verdade, não era bem isso, Porque essas leis, elas acabaram, algumas elas nem eram tão seguidas,
as penas, assim, elas não aconteciam tanto, né? A gente tem a lei do ventre livre, né, que vocês conhecem, que aqui, a partir dessa data de 28 de setembro de 1871, as crianças que nascessem de mulheres escravizadas, elas seriam livres, né? Mas a gente pensa, para onde uma criança de um mês, um dia de vida ela vai, né? Ela é livre, mas a mãe não é. E claro que a criança não vai se separar da mãe. Então, isso fazia com que a criança crescesse perto da mãe e desenvolvesse também trabalhos aí como trabalho escravo, né? Ficava ali sobre os cuidados do patrão, tá? E aí também a gente tem a lei dos sexagenários, né? Dos sexagenários, que também vem dizendo que a partir dos 60 anos, os homens e mulheres, eles são livres, né? Só que aí a gente tem outro questionamento. Geralmente as pessoas não chegavam nessa idade, né? Por conta da rotina de trabalho, que era tão intensa, que as pessoas não chegavam nessa idade. E as pessoas que chegavam nessa idade, quando elas se viam livres, né? Por onde ela ia, né? Ela não tinha formação profissional, ela não sabia ler, ela não tinha casa, não tinha parentes livres, né? Alguns tinham, mas outros não. Então, assim, para onde, né? Uma pessoa de 60 anos que chegou aos 60 anos doente, ela ia, né? Então, é uma questão também que a gente sempre fala, né? De uma abolição, mas sem reparação, sem umas políticas do Estado para que essa população, né, se desenvolvesse e tivesse os mesmos direitos de todo mundo, né? E aí, então, a gente vem com a Lei Áurea, né, que vem aí sancionada pela Princesa Isabel, que vai, de fato, dar fim à escravidão no Brasil, a partir dessa data, né, 13 de maio de 1888, as pessoas negras escravizadas, né, agora são livres. E aí, onde a gente vai entrar na questão social, né, porque a gente vai ter um contingente de pessoas, mas sem estrutura, né, social, educacional, para se viver com dignidade, tá bom, pessoal? E aí a gente tem também na história do Brasil, quando se fala da escravidão, o chamado mito da democracia racial, né, cunhado aí a partir de Gilberto Freire, né, que ele vai escrever em Casa Grande e Senzala, essa obra que vai ser muito difundida, a questão dessa miscigenação, né, ele vai romantizar a relação das raças, né, raças assim como a gente sempre vem discutindo, né, a questão das raças, ele vai dizer que existe uma harmonia entre o branco, o negro e o indígena no Brasil, que a população brasileira é isso, né? E, de fato, assim, a partir dessa mistura a gente sabe que mas nas questões dos direitos, né, das garantias, isso não é bem assim, tá? Por isso que a gente chama de um mito da democracia racial, que, na verdade, é um mito, né? E aí, pessoal, a gente vem também numa questão bem polêmica, né, que a gente tem na nossa sociedade brasileira, que é com relação às cotas, né? Muitas pessoas são a favor, outras não, mas aí dentro dessa perspectiva histórica, né, como eu falei para vocês, a gente tem a abolição e muita gente pensa assim, as pessoas negras foram livres, agora, né, usufruindo de todos os direitos, mas claro que não, pessoal, a população negra ficou muito tempo sem poder ir para a escola, né, isso é muito cruel, somente as pessoas brancas poderiam frequentar as escolas, né, muito tempo mesmo. Então, quando se criou escolas, eram escolas só para pessoas negras, escolas com uma baixa qualidade, né? E claro que isso vai refletir em todo o processo educacional, né? A gente aqui no Brasil, nós não tivemos apartheid político como nos Estados Unidos, na África do Sul, mas a gente vai ter esse apartheid social, né? Vai ter os lugares que os negros não podem ir, os clubes, né? As escolas e tudo mais, tá? Então, o que são essas cotas, né? São políticas afirmativas que visam diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais, né, por conta desse passado de escravidão, né. Surgiram, então, nos Estados Unidos, em 1960, como resultados das lutas do movimento negro, e aqui no Brasil também não é diferente, tá, pessoal? As cotas, elas vêm aí como uma consequência, né, da reivindicação aí do movimento negro brasileiro. No Brasil, as cotas surgiram no ano de 2000, sendo a Universidade Estadual do Rio de Janeiro a pioneira, né? E as cotas, elas passam a ser constitucionais em 2012, com voto unânime no Supremo Tribunal Federal, né? Então, as cotas, elas vêm agir aí na perspectiva de reparar nessa igualdade histórica, então, estabelecida, tá bom, pessoal? E aí, aqui, só para a gente terminar essa discussão, a gente tem aqui o Atlas da Violência de 2020, né? Esse Atlas aqui é bem atual, ele saiu no final do ano, né? E como a nossa aula fala dos reflexos da escravidão, a gente está em 2020, né?
que mais de 100 anos de abolição, mas os reflexos ainda são muito visíveis, né? São nítidos. E um dos dados que podem mostrar muito bem isso é a questão da violência, né? Quando se fala Atlas da violência no país, esse Atlas ele vem para analisar os dados, ele não vem aqui trabalhando a questão assim de questões raciais, mas infelizmente ele mostra como a população negra, em vários aspectos, ela ainda acaba sofrendo muito, né? E aí ele mostra muito bem aqui os dados de vítimas, né, que são mortas, né? A maior parte dessas pessoas são pessoas negras, né, homens negros na idade assim de 19 a 27 anos, que é muito triste. Então depois vocês podem analisar direitinho aqui esse Atlas, né? Vocês podem achar na internet também, analisar os dados para vocês verem, né, com relação a todos os tipos de violência, né? Violência doméstica, as mulheres negras sofrem mais. E ali só no finalzinho, a gente tem assim, quando se fala de desigualdade racial, a gente tem que 75,7% das vítimas de homicídios eram negras. Quanto a homicídios, pessoal, 57.956, né, homicídios aí no ano de 2018, e dentre esse número a gente tem 75,7%, quase 80% aí da população negra, né? E aí a gente vê a taxa que sempre vai aumentar, essa taxa de homicídio, e a taxa da população não negra sempre vai cair, né? Então, assim, a gente vai ter vários reflexos, né? Que mostram que a escravidão brasileira ela ainda é uma marca muito grande nos corpos negros, né? E então a gente espera que daqui a um tempo a gente não tenha mais esse reflexo, né? E que a gente tenha a igualdade para todo mundo, ok? Então vamos lá para o nosso exercitando, pessoal, uma questão do Enem de 2017. A luta contra o racismo no Brasil tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico, né? Formado a partir dos anos de 1930. Por um lado, o movimento negro unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que no Brasil o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou, por um lado, sua política de construção de identidade racial, chamando de negros todos aqueles com alguma ascendência africana, e não apenas os pretos, né? A estratégia utilizada por este movimento tinha como objetivo a eliminar privilégios de classe, alterar injustiças econômicas, combater discriminações étnicas, identificar preconceitos religiosos ou reduzir as desigualdades culturais. E aí, claro, né, pessoal, a gente tem aí combater as discriminações étnicas, tá? A partir de todo esse movimento, a gente vai ter o IBGE, né, que vai abranger aí a população negra, como também os pretos e pardos, ok? Pessoal, então não esqueçam, né, de se aprofundar aí nessa temática, como em outras, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!